Rio de Janeiro, 1º de novembro de 2018. Ele pegou o ministro da Justiça, é integralmente dele o ministério, sequer influência minha existe em qualquer cargo lá daquele ministério. Carta branca para combate à corrupção e ao crime organizado. Brasília, 16 de agosto de 2019. Quem manda sou eu, deixar bem claro. Eu dou liberdade para os ministros todos, mas quem manda sou eu. Ué, eu tenho poder de veto ou você é um presidente de banana agora? Cada um faz o que bem entende, tudo bem. Querem me dispor com a PF? Não vai me dispor com a PF. Não vai me dispor. Não foi só o tom que mudou de lá para cá. O presidente Jair Bolsonaro reforça a pressão para trocar o diretor da Polícia Federal, a instituição mais estratégica subordinada ao ministro da Justiça. Maurício Valeixo é alvejado, apesar de contar com a confiança total de Sérgio Moro. O pedido de recursos de Moro para o orçamento do ano que vem também não foi atendido. É menos da metade do valor solicitado. Afinal, por que o presidente faz tanta questão de enfraquecer a imagem de seu mais popular ministro? E até quando Moro suporta essa pressão? Esse é o assunto do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e nós conversamos com o diretor da sucursal de Brasília, Paulo Celso Pereira, e com o colunista Lauro Jardim. E no quadro Ponto e Vírgula, o repórter Silvio Essinger fala sobre os 30 anos do disco Funk Brasil, do DJ Malboro, considerado o precursor do ritmo no país. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo e está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Paulo Celso Pereira, como é que o ministro Sérgio Moro passou de um ministro que tinha a carta branca do presidente Jair Bolsonaro para um ministro que sofre pressões e frituras, constrangimentos públicos? Carol, eu acho que a questão, a união do Sérgio Moro com o Jair Bolsonaro, ela é uma união que, claro, tem um caráter pré-eleitoral, né? Quer dizer, o presidente Jair Bolsonaro se elege na esteira da Lava Jato, no combate ao tudo que está aí, né? A política estabelecida. E o Sérgio Moro era a grande figura nacional que representava esse combate, sobretudo o combate à corrupção, a partir da Operação Lava Jato. Só que há, e sempre houve, divergências entre eles. A primeira divergência que ficou explícita para todo mundo foi quando veio o decreto das armas. Essa é uma bandeira de campanha do presidente Jair Bolsonaro, uma liberalização das armas, e o ministro Sérgio Moro teve que engolir e deixou isso claro. Chegou a dizer que isso não era uma política de segurança pública, mas era uma bandeira de campanha. O senhor presidente foi eleito com base nessa proposição, e me parece que existe aí um compromisso com seus eleitores. Depois você teve o caso da Ilona Zabó, que é uma especialista em segurança pública e que foi retirada por determinação do presidente de um conselho na qual ela era só suplente, era um conselho cuja indicação vinha do ministro Sérgio Moro. Isso não parou mais, né? O ministro Sérgio Moro queria fazer e nomeou tanto para o COAF quanto para a direção da Polícia Federal nomes que ligados a ele e ligados à própria Operação Lava Jato, pessoas que atuaram com ele na Operação Lava Jato, e isso passou a incomodar o presidente da República. O motivo é razoavelmente claro. O presidente da República já manifestou o incômodo público dele com as investigações contra o filho dele, Flávio Bolsonaro, que envolvem justamente relatórios do COAF. Os relatórios do COAF foram fundamentais para isso. O COAF tem que ser suas limitações. O COAF é um órgão de assessoramento, não é de investigação de nada. E envolve, naturalmente, a atuação da Polícia Federal na Superintendência do Rio e a Direção Nacional da Polícia Federal, que, no fim das contas, é quem assegura a autonomia para os agentes investigarem. Visivelmente, hoje, o presidente Jair Bolsonaro vê o ministro Sérgio Moro mais como uma pedra no sapato. Por quê? Porque o ministro Moro é o personagem mais bem avaliado dentro do governo de Jair Bolsonaro. Muito melhor avaliado, inclusive, do que o presidente da República. Deixa eu dar esse dado aqui para contextualizar, né, Paulo Celso? Os dados aí da pesquisa Datafolha mais recente mostram que 54% avaliam a gestão do Moro no Ministério como ótima ou boa, enquanto no caso do presidente Jair Bolsonaro esse percentual é de só 29%, uma diferença enorme, né? Quase o dobro, na verdade, né? O presidente Jair Bolsonaro é mais rejeitado do que admirado. O ministro Sérgio Moro é mais admirado, bem mais admirado do que rejeitado. Isso é uma diferença muito significativa. Com um dado relevante que é o eleitor bolsonarista. Esse eleitor é muito alinhado com a pauta do Sérgio Moro. No momento em que fica cada vez maior a impressão de que o presidente da República
está governando, está buscando alimentar apenas os seus seguidores mais fiéis, você perder o ministro Sérgio Moro, especialmente como se daria, e essa é uma grande questão, como se daria uma eventual saída do ministro Sérgio Moro? Ele sairia simplesmente porque ele diria que não se encontrou naquele papel? Ou ele diria, por exemplo, que há interferência direta do Palácio do Planalto na área dele, nessa área de investigação e da Polícia Federal especialmente? Esse é um dos pilares do discurso do bolsonarismo, né? A onda bolsonarista que veio de 2017, enfim, e cresceu enormemente em 2018 e ganhou a eleição, tem como um dos seus pilares o combate à corrupção, um discurso de que era preciso se contrapor aos desmandos da política tradicional. O Sérgio Moro é a personificação desse discurso. Agora, o ministro Sérgio Moro se mantém bastante fiel, apesar da fritura. O porquê desse comportamento do ministro Sérgio Moro? A impressão que dá hoje é que existe um certo aprisionamento ali do ministro Sérgio Moro, né? Ele largar, porque é fato que o Bolsonaro se beneficiou dessa onda, mas o ministro Sérgio Moro se beneficiou dessa onda. Ele na verdade, a grande figura pública e usufruiu disso. Ele estudou muito a Operação Mãos Limpas, é importante tomar esse ponto. O ministro Sérgio Moro, quando era juiz, tratava o processo da opinião pública como um processo decisivo para poder dar andamento ao combate à corrupção. E ele, quando larga a magistratura e vai para o governo, diz que ele estava indo ali para completar o trabalho, para fazer o que só é possível fazer através do Executivo e do Legislativo. O ministro da Justiça e da Segurança Pública não é o super-tira. Eu tenho bem presente que a minha função é estrutural. É dar condições e liberdade para que as forças na área de segurança pública possam fazer o seu trabalho. O que acontece hoje é, se o ministro Sérgio Moro sair do governo, ainda que ele vá, hipoteticamente, para um outro governo estadual, quais são as armas que ele tem para lutar? Em que momento a relação de Moro com Bolsonaro começou a se desgastar? Eu acho que os fatos mais graves são, concretamente, a mudança no COAF, que é um órgão central de investigação. O ministro Sérgio Moro falou que o combate à criminalidade, inclusive criminalidade comum, milícias, tráfico de drogas, passa pelo ataque ao financiamento delas, à lavagem de dinheiro. E para isso o COAF é um órgão essencial. E o fato mais recente, inegavelmente, é a tentativa do presidente da República de interferir diretamente na nomeação de cargos de direção dentro da Polícia Federal. O caso mais notório foi o do superintendente do Rio, mas além dele há outros. E agora o mais relevante é o diretor-geral da Polícia Federal, que é o responsável pela instituição. E isso para o ministro Sérgio Moro é realmente grave, especialmente porque ele escolheu para dirigir a Polícia Federal alguém com quem ele tem uma relação de longa data dentro da Operação Lava Jato, que é o Valeixo. Paulo Celso Pereira, diretor da sucursal de Brasília, muito obrigado, um abraço. Obrigado a você, Roberto. Obrigado, Carol. Lauro Jardim, esse processo de desgaste do ministro Sérgio Moro com o presidente da República chega agora a esse ponto sobre a possível saída do diretor da Polícia Federal, uma pessoa da inteira confiança do ministro da Justiça. Já está precificada a saída do diretor da Polícia Federal? Parece claro que não há mais condições do diretor-geral da Polícia Federal, o Maurício Valeixo, continuar no cargo. Nenhum dos principais assessores do Valeixo e nem ele próprio estão certos de que continua. Ao contrário, a questão é saber quando vão sair. Permanece no cargo. Essas coisas eventualmente podem mudar, mas ele está no cargo, permanece no cargo e tem a minha confiança. Tem a confiança. Certamente. Se vai sair, ele está entrando de férias na segunda-feira, o Maurício Valeixo. Se já na volta das férias já tem um novo nome, o que é provável, ele não vai pedir demissão, ele prefere ser demitido. E ele tem lá décadas de Polícia Federal, volta para Curitiba. O que o Bolsonaro talvez não esteja entendendo, que com essa interferência inédita na Polícia Federal e da forma que foi feita, humilhando não só o ministro Moro, mas humilhando também a corporação, que é muito ciosa e muito poderosa, como me disse 2 semanas atrás, quando esse processo de fritura começou,
Um dos principais delegados hoje em função de comando me disse o seguinte: Lauro, o presidente talvez não saiba, mas ele está lidando com profissionais. Isso é uma frase com uma dose de ambiguidade, que diz que não só a corporação é muito profissional, como tem uma dose também de ameaça. A Polícia Federal detém muitas informações, tem muitas apurações em curso, e os vazamentos dos últimos anos, fica claro que isso pode ir contra o presidente, o que não é nada bom para o país, mas é uma guerra que talvez esteja se iniciando. Lauro, o que pegou nesse bastidor da relação entre Bolsonaro e Moro? O que aconteceu que Bolsonaro passou a se sentir tão incomodado pelo ministro da Justiça? Eu acho que ali tem uma série de fatores. Primeiro, o tamanho do Moro. Essa semana o Datafolha publicou que o Moro detém uma aprovação, ótimo e bom, 54%, é o ministro mais popular do governo. O presidente, na mesma pesquisa, tem 29% de ótimo e bom. Então, ele é um integrante do governo mais popular que o próprio presidente. Isso é a primeira coisa que incomoda alguém tão centralizador quanto o presidente. E é óbvio que, desde que esse governo assumiu no dia 1º de janeiro, se repete o tempo todo, e com razão, que o Moro é um potencial candidato a presidente. Então, ele tem ali alguém ao lado dele mais popular que ele e que é um possível concorrente contra ele em 2022. Acresce o fato de que as investigações da Polícia Federal, que é comandada pelo Moro, podem estar chegando a alguns alvos que o presidente não quer, como a família do presidente. Disso não se tem certeza, se tem apenas indícios, mas eu posso afirmar com toda certeza que chegou ao presidente a informação de que investigações da Polícia Federal chegaram, sim, perto da família ou alguma coisa que poderia incomodar. Se tem essas investigações ou não, eu não sei. O que é verdade é que chegou isso aos ouvidos do presidente. Mais um motivo de desgaste. Isso explica um pouco também os ataques desferidos pelo presidente 2 ou 3 semanas atrás em direção à Polícia Federal. E, por último, tem um dado que é importante, que semanas atrás, logo depois do ministro Toffoli ter definido numa decisão monocrática sustar as investigações da Polícia Federal em relação ao filho do presidente, ao senador Flávio Bolsonaro. O presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, determinou hoje a suspensão de todos os processos judiciais em que dados bancários de investigados tenham sido compartilhados por órgãos de controle sem autorização prévia do Poder Judiciário. O ministro Moro foi, sem consultar o presidente, ao ministro Toffoli pedir para ele rever essa posição, e isso desagradou profundamente o presidente Bolsonaro, que considerou isso uma traição. Dali em diante não tem mais volta e me parece só uma questão de tempo a saída do ministro Moro do governo. É uma questão de saber quanto mais tempo o ministro aceita ser humilhado, porque ele vem sendo humilhado publicamente, como ele não está acostumado. O tempo dele de juiz, ele tinha total poder do que ele fazia e ele está sendo humilhado publicamente. Quer dizer, quando ele vai sair, é aí uma questão de estratégia do ministro ou do próprio presidente, se um dia se irritar e demitir o ministro. Agora, Laura, é difícil supor que o ministro Sérgio Moro esteja perseguindo alguém próximo ao presidente. O presidente da República, ele tem uma sabida mania de perseguição e as teorias conspiratórias rondam a cabeça dele de forma muito poderosa. E, aliás, na verdade, nesta sexta-feira, dia 6, que está completando um ano da facada. Jair Bolsonaro é esfaqueado durante campanha em Minas Gerais. Polícia Federal instaura inquérito para apurar atentado contra o candidato. Todo mundo no entorno do Bolsonaro tem uma opinião unânime. Ele, que já tinha essa coisa muito forte da teoria conspiratória e etc., isso aumentou num grau a mania de perseguição dele e as teorias conspiratórias. O que veio depois, uma das consequências maiores da facada, foi essa mania dele de achar que o mundo está contra ele, que as pessoas estão querendo derrubá-lo. Ele tem um trauma com dose de razão, porque foi vítima de um atentado criminoso. Agora, ele exacerbou essa característica dele, a facada. Abre a boca, pô. Não tem valor porque é maluco. Mas abre a boca, pô. Quem sabe deu o fio da meada.
Então, nós estamos lidando com um presidente que não tem condições de passar pela cabeça dele que a Polícia Federal está fazendo o trabalho dela e, eventualmente, pode encontrar coisas que o desagradem. Na cabeça do presidente, em resumo, a Polícia Federal está tentando encontrar alguma coisa da família dele. Lauro, obrigada pela participação. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Sexta-feira é dia de ponto e vírgula aqui no Ao Ponto, e hoje a gente fala sobre os 30 anos do disco Funk Brasil, do DJ Malboro, que é o disco considerado precursor do funk aqui no país. A gente conversa com o repórter Silvio Essinger sobre esse assunto. Oi, Silvio, tudo bem? Opa, tudo bem? Conta pra gente, 30 anos de Funk Brasil foi o primeiro disco que estourou, né? O que a gente conhece hoje como funk, que não tem nada a ver com o funk original do James Brown, né? Ele começa ali com esse disco, em 1989, né? O DJ Malboro, que era um sucesso nos bailes do Rio de Janeiro, bailes que eram conhecidos como bailes funk. Por quê? Porque começaram nos anos 70 tocando o funk, James Brown. Ao longo do tempo, a música dentro do baile foi mudando, mas o nome não, era um nome forte. Eram bailes que levavam 1 milhão de pessoas, assim, 1 milhão de jovens a cada final de semana no Rio de Janeiro. E ele sacou, bom, eu posso criar um produto brasileiro, né, com esse estilo musical, fazer sucesso com isso. Então ele idealizou esse LP e chamou as pessoas que ele conhecia para cantar os raps. E alguns eram o que a gente chamava de melô, né? Que era a música que tocava em inglês no baile, o pessoal não entendia, cantava fazia alguma letra engraçada por cima. E assim nasceu aquele que seria o grande sucesso do disco, que era Melô da Mulher Feia, que era uma música de um grupo americano, o Two Live Crew, era o Do What Did, que... O funk americano sai aos poucos de cena e é uma série de misturas, né? Que vão transformando o funk no que é hoje. Nos anos 80, né, com a popularização da eletrônica digital, baterias eletrônicas, né, você consegue produzir as músicas que você fazia antes, só que de forma mais barata, né? Você não precisa mais de baixo, bateria, teclados, você tem uma máquina ali que resolve aquilo ali, e daí foi mais ou menos como nasceu o hip hop americano, né? O Brasil acompanhou isso, e o Malboro, ele fez um disco ali com aquela eletrônica bem acessível, barata que tinha ali naquela época. Isso colabora muito para democratizar a música. Por que o funk Brasil é diferente do que era o funk original? Primeiro, ele tem as letras que são os recados da garotada da periferia, da favela. É que de sexta a domingo na Rocinha o morro enche de gatinha que vem pro baile curtir. Foi um formato musical, né, que pegou em cheio essa garotada que queria dizer as coisas, queria falar da vida da favela e não tinha os meios, né, não tinha às vezes uma educação musical formal, ou então não queria fazer, sei lá, pela via do samba, que era a via clássica, né? E fizeram, bastava você batucar um ritmo, fazer uma rima, você tinha um funk. E nisso, né, foi de garotos como o Cidinho e Doca, lá em Cidade de Deus, conseguiram fazer um rap da felicidade, né? Mas eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Eu quero poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Tanto que hoje é quase um hino extraoficial da cidade do Rio de Janeiro. Bom, e no domingo, então, tem reportagem completa sobre os 30 anos do Funk Brasil. Exato, vamos falar não tanto assim sobre o disco em si, mas sobre o que é esse funk que foi semeado ali, que proporção ele tomou. Hoje em dia o funk ele tem uma popstar de nível internacional, que é a Anitta, né? A Anitta nascida ali no seio do funk e fiel ao funk, tanto que um dos últimos sucessos dela é o Vai Malandra. Tô louca, tô brincando com o bumbum. Que é um funk, e do que ele aponta para os próximos 30 anos. Silvio, obrigada pela participação. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.
Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Quer saber mais? Entre em oglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio e a edição ficaram por conta do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.